Cantares capítulo 5, nós vamos iniciar a leitura no versículo 1. Amém? Diz assim: Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Só um momentinho. Amados, este livro que Salomão escreve, para muitas pessoas é um livro que fala sobre o amor do homem para com uma mulher, um amor genuíno e verdadeiro. E muitas vezes ele é lido e compreendido desta forma. Mas não é um livro de poemas de um homem para uma mulher apaixonada. É um livro que fala muito sobre a nossa comunhão com Deus. E como nós temos que nos relacionar de forma tão íntima. Se você quer entender o que é intimidade com Deus, é necessário entender este livro. Este livro, ele relata de uma forma tão profunda como nós nos relacionamos com o Senhor e como deve ser. E como o mundo tem que ver a nossa relação com o Senhor. Portanto, é uma linguagem um pouco pesada e difícil, porque Salomão aqui realmente gasta todo o seu conhecimento, a sua sabedoria e conhecimento de literatura para escrever este livro com palavras que às vezes pode parecer até ofensiva para você, mas não é, com palavras realmente doce, e é um livro maravilhoso. Mas ele não está falando somente da relação do homem para com uma mulher, mas principalmente nossa com o Senhor. E neste capítulo 5, o esposo é Cristo, e nós somos a esposa. Nós somos a noiva do Senhor, hoje também chamada de a igreja do Senhor. Então todas as vezes que você ler essa história aqui e você ver sobre o esposo, está falando de Cristo. E toda vez que você entender e ver aqui sobre a esposa, está falando de nós. E ele começa contando essa história aqui no capítulo 5, dizendo quem ele é e o que ele faz pela sua noiva. Mas no versículo 2 ele começa então a falar diretamente da sua relação conosco. Olha o que diz o versículo 2. Falando sobre a noiva: Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. O Senhor começa a mostrar que nesta relação o noivo, o esposo, está colocado para fora da casa. E a noiva está do lado de dentro da casa dormindo. Preste atenção. Ela está dormindo. E de repente ela escuta a voz do seu amado, adentrando a noite e a madrugada, e ele batendo na porta, dizendo: ó minha amada, abre a porta. Sou eu, o teu amado. Eu estou aqui do lado de fora. E o orvalho, as gotas do orvalho da noite estão cobrindo a minha cabeça, e eu fui colocado para fora, mas eu quero entrar. Lembra daquilo que o Senhor declara no primeiro capítulo de Apocalipse, que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, e ela está dizendo, eu ouvi a voz do meu amado, mas ela não se levantou para abrir a porta. Porque é assim que muitos cristãos se relacionam com Deus. Eu tenho uma aliança com Ele, mas Ele não entra para fazer parte da minha vida. Ah não, nós vamos cear, oh Senhor, Tu és maravilhoso, olha o que o Senhor fez na cruz por nós. Mas na prática o Senhor está do lado de fora. E Ele virando a noite ali, insistindo para que nós então pudéssemos abrir a porta para Ele entrar e cear. Mas esta noiva não faz isso. Esta noiva continua dormindo, continua ignorando a presença do seu amado, porque é isto que muitas vezes nós fazemos.
Nós colocamos o Senhor por lado de fora e Ele insistentemente continua lutando por nós, continua batendo na porta, continua nos incomodando, dizendo aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisa ser consertado em nós, e nós continuamos ouvindo a voz, mas ignorando. Ele está do lado de fora com o seu cabelo coberto de orvalho e mesmo assim Ele insiste. Ao frio, ao orvalho, Ele continua batendo. E esta noiva, e esta mulher está indiferente ao seu amado. Aí olha o que a história nos conta aqui no versículo 3. Ela diz assim: eu já despi os meus vestidos, como os tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? É agora que você vem bater a minha porta? É agora que você quer entrar? Agora não é o momento adequado. Eu já tomei banho, já coloquei minha roupa de dormir, eu estou aqui toda pronta para dormir, e você chega agora, nesse horário. É muito interessante, amados, porque, preste atenção nisso, nós sempre achamos que Deus falha no momento em que Ele age nas nossas vidas. Quando Ele parece não cumprir a nossa expectativa, Ele demora. Para nós Ele demora muito. E quando Ele nos incomoda e nos mostra o que Ele quer fazer na nossa vida, muitas vezes nós falamos assim: Senhor, agora não. Espera mais um pouco. Espera passar algum tempo, deixa eu me casar, deixa eu enterrar os meus pais, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. A gente empurra com a barriga e não assume essa posição. Nós nunca estamos alinhados com o tempo de Deus. Ou Ele está atrasado para nós, ou Ele chegou antes do momento. E eu quero ainda dormir um pouco mais. Eu quero descansar um pouco mais. Parece que esse Deus, Ele sempre chega na hora errada. Ou Ele vem antes, ou Ele vem atrasado. E ela dá uma desculpa: olha, eu não vou abrir, eu tenho motivos para não abrir. Eu já fiz tudo. O que é lavar os pés? Lava de novo se for necessário. As desculpas que nós damos ao Senhor são tão pequenas. Nós não iríamos falar disto esta noite. Nós iríamos falar sobre algo até um pouco semelhante a isto, mas não. Aprove ao Senhor então mudar tudo. Por isso eu quero que você entenda o que Ele quer nos ensinar nesta noite. Os homens colocando as suas desculpas como sempre. Os homens dizendo: Senhor, não, eu vou te seguir, mas deixa eu enterrar os meus pais primeiro. Senhor, mas eu quero te servir, mas eu sou muito rico. A riqueza me impede. Como Jesus ensina na parábola do semeador, existem espinhos que sufocam o nosso crescimento. A gente sempre tem alguma coisa que nos impede de fazer aquilo que nós sabemos. Você tem que levantar, abrir a porta, deixar Ele entrar. Ele é o seu noivo, Ele não pode ficar para o lado de fora. Ele tem que participar da sua vida, Ele tem que começar a governar a sua vida. Você sabe disso, mas logo agora Ele chega. E a igreja vai dando desculpas para que o Senhor não entre e cumpra a sua vontade. Mas o Senhor é sábio, não somente insistente, mas Ele sabe como nos alcançar. E isso é maravilhoso, amados. Versículo 4. Olha o que o Senhor fez. O meu amado, Ele meteu a mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. E eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sob as aldrabas da fechadura. Olha o que o Senhor faz. A Bíblia diz que, já que ela não abre, Ele enfia a mão por uma fresta na porta. E a mulher, quando vê o que o Senhor está fazendo, a Bíblia diz que ela se enche, ela começa a se estremecer, ela fica desestabilizada. Ela começa então a perder ali o senso da racionalidade do seu pensamento anterior, de que eu quero descansar. O Senhor faz uma coisa, Ele enfia a sua mão pela fresta da porta e tudo muda. Ela então começa a entrar num desespero, e a Bíblia diz que as mãos delas agora estão tomadas por mirra. Você sabe o que significa isso?
Alguém sabe o que significa, o que é a representação da mirra na palavra do Senhor? Existem alguns irmãos que até alguns dicionários aí, eu vou dar até um tempo se você quiser pesquisar, que talvez vocês não acreditem no que eu vou falar, então eu vou dar um tempo, se vocês não acharem eu vou dizer. A Bíblia diz que o Senhor enfia a mão pela fresta, e quando a mulher vê, ela cai em si. Existe uma coisa, amados, que é inegável. Quando nós paramos e tomamos consciência disso, mesmo duro e ainda resistente à vontade do Senhor, mesmo ainda muito conflitando com Ele entrar e cear na nossa vida, quando nós olhamos pelo que Ele fez por nós, quando nós vemos os cravos nas suas mãos, quando nós reconhecemos e lembramos o que Ele fez por mim e por você, nós nos quebrantamos. Por isso a palavra do Senhor diz que o amor do Senhor nos constrange. Por mais duro e resistente, amados, eu cruzei com muitas pessoas ao longo desses anos. Muitas pessoas. E, olha, amados, foram raríssimas as exceções. Que quando eu comecei a falar do que Cristo fez por mim e por ela, essas pessoas não foram tomadas por choro e arrependimento. A imensa maioria delas não entregaram a sua vida ao Senhor, mas tem plena convicção do que o que Ele fez é incomparável. Toda vez que o homem se lembra do que Cristo fez por ele, ele entra como no estado dessa mulher, ele se desestabiliza. E o que diz aí sobre mirra? Acharam? Não? A enzima que era usada para embalsamar os corpos? Sim. Isso é a mirra padrão. Presta atenção. Ela existe para conservar, juntamente com o sal, conservar um defunto. Não é nem para mumificação, é para que o cheiro que você pudesse sentir do defunto ou próximo de um cemitério fosse um cheiro, não um cheiro natural, completamente desagradável, mas fosse um cheiro agradável. Um dos presentes que Jesus recebe é a mirra, porque ela tinha esse propósito, mas lembre-se, o propósito é o perfume. Perfume. Quando ela vê o que o Senhor fez por ela, o simples fato do Senhor colocar a mão na fechadura, ela começa a se lembrar de tudo que o Senhor fez por ela. E muitas vezes o Senhor tem que nos lembrar. Não é à toa que tanto Cristo como Paulo vem falar que é necessário a Santa Ceia. E talvez você pergunte, por que a gente tem que fazer Santa Ceia de tempo em tempo? Paulo, de uma forma muito enfática em Romanos, diz que isso é necessário, porque senão daqui a pouco a gente esquece quem nos salvou. Por isso precisa virar um costume dentro da igreja. Porque senão a gente começa a se perder com o passar do tempo. Por que vocês? Não sei, meu pai era, meu avô era, eu também sou. Não é por isso. É porque Ele te alcançou. A Bíblia diz que no momento em que ela vê, ela fala assim: eu me levantei para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldabras da fechadura. O bom cheiro de Cristo chama-se testemunho. Ela sabe que ela precisa dar bom testemunho. Ela sabe que ela precisa, mas a atitude é de colocar sempre o Senhor para fora. Em segundo plano, em terceiro plano, o Senhor então mostra, faz-a lembrar o que Ele fez por ela. Então ela decide abrir, porém quando ela abre, o Senhor não estava mais lá à sua espera. Olha o que diz o versículo 6. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Você já passou por isso? Quando você, desculpa a expressão grotesca, nós sabemos que não é exatamente isso, mas é para você entender. Quando você cometeu aquele pecadão, e aí depois que você percebe o grande erro que você cometeu, quando você percebe que aconteceu algo,
Você não sabe descrever, mas você sabe que alguma coisa errada aconteceu, que tem alguma coisa diferente em você. Você começa a sentir vergonha e começa a procurar uma figueira para esconder a nudez da sua vergonha, de algo errado que você fez, e você acha que isso talvez vai consertar, mas no fundo você sabe, está errado. Ela então percebe a loucura que ela estava cometendo de deixar o seu noivo para fora a noite toda, e quando ela abre, o Senhor não está mais ali. Ela então começa a entrar em desespero e começa a buscar o Senhor. Começa então a ir atrás, começa então a correr e procurar aonde foi o meu amado. E aqui é um processo, amados, muito importante. Se nós queremos servir ao Senhor, vai ser necessário esforço. Ele fala isso não só a Josué. Ao longo dos 66 livros, ele vai falar sobre esforço, sobre você esforçar-se para servir ao Senhor. Presta atenção nisso, esforço. Agora você vai ter que procurar. A palavra do Senhor fala no Novo Testamento que por mais que, como no escuro, tateando, eu quero te encontrar de alguma maneira, de alguma forma, eu preciso encontrar o Senhor, eu preciso me esforçar agora. Ele foi. Eu o ignorei, eu o renunciei, agora eu preciso buscá-lo. Eu preciso me esforçar. E não se esqueça de um outro ponto, amados, que você vai encontrar em todas as histórias bíblicas: esforço e um preço a ser pago. E este preço é doloroso. Olha o próximo versículo. Versículo 7. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o meu manto, os guardas do muro. Presta atenção no que acontece aqui, amados. Ela está à procura do seu amado. Agora ela começa a correr pelas ruas, procurar, dar algum jeito de achar o seu amado. Ela começa a se esforçar e correr atrás para saber, eu preciso consertar essa loucura que eu fiz. Ela se esforça. E aí de repente ela encontra os guardas dos muros. E esses guardas, as sentinelas, encontram ela pelo caminho, e a Bíblia diz que ela é espancada, ela é ferida, ela é, amados, afligida pelos guardas dos muros. Muitas vezes, preste atenção nisso, muitas vezes, aqueles que deveriam ser os homens, que deveriam velar pelas nossas vidas, que deveriam cuidar de nós, provavelmente serão os homens que mais vão nos comprometer. Quando ele fala de guarda dos muros, ele está falando da igreja. Quando ele fala de guarda dos muros, é os muros de Jerusalém, sentinelas que tinham o papel de olhar e guardar o povo. Eles tinham o papel de guardar o povo. E o que mais se tem hoje, amados, são homens dentro das igrejas, matando, sufocando e ferindo as ovelhas. E principalmente aquelas que querem conhecer o Senhor, não aquelas que querem entrar no ritmo, na doutrina da igreja, estar na panela do grupo de pastores, estar na panela das lideranças. Não, aqueles que querem verdadeiramente conhecer o Senhor, eles são colocados de lado na igreja. E ela, que simplesmente só queria conhecer o Senhor, pelo fato dela estar indo atrás do seu amado, aqueles que deveriam guardá-la, eram aqueles que espancaram ela. Olha alguns exemplos. Se Saul ainda está vivo e ainda é rei, ele deve isso a Davi, que matou Golias. O que Saul deveria fazer com Davi? Ser grato a ele, honrar esse menino pelo tempo que fosse necessário. E o que Saul fez? Por inveja, perseguia Davi para matar Davi, porque o povo amava mais Davi que a ele. Aquele que deveria guardar Davi era o que perseguia e afligia ele. Aquele que deveria estar ali próximo dele era o que o perseguia para matar. Assim foi com José também. Os seus irmãos desejavam a sua morte. Os seus irmãos o venderam como escravo. Foram os seus irmãos. As pessoas que você mais espera
são as que mais lhe decepcionam. No momento em que Jó mais precisava da mulher dele, ela o abandonou. Foi a única que não morreu. E ela o abandona. Esta noiva está buscando o Senhor. E nesta busca, nesse esforço, ela também tem que pagar o preço. E o preço está embutido em muitas vezes, amados, nós passamos por situações em que a própria igreja vai ser um instrumento para te afligir. Como muitas são. Como muitas pessoas muitas vezes são. E isso faz parte do propósito do Senhor, também faz. Não que Deus se alegra com o que Davi fez com Batseba. Deus nunca se alegrou com o que ele fez. Mas quando Davi se arrepende, ele usa isso para consertar. Aquilo que era desprezível, aquilo que era vil, ele transforma em uma bênção chamada Salomão. Ele é muito bom nisso. Mas entenda, amados, que não é porque existem dificuldades que você não tem que continuar nesta busca para se relacionar com o Senhor. Ela então começa a buscar e no meio do caminho ela é espancada. E aí você pode pensar assim, pronto, ela foi embora, agora ela parou a busca dela, ela está cansada, ela está ferida, como muitas vezes nós fazemos, como nós conhecemos muitas pessoas que foram afligidas dentro da igreja, que foram machucados dentro da igreja, e aí o que eles fazem? Ai, tá vendo, quer saber, por isso que eu não vou mais para a igreja. Ela não. Ela foi espancada pelos guardas que deveriam guardar a vida dela. Ela foi humilhada por aqueles que deveriam defender a honra dela. E ela não cessa a sua busca. Olha a continuação, amados. 8. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais que estou enferma de amor. Ela continua dizendo que ela quer encontrar o seu amado. E ela começa a olhar para as mulheres em Jerusalém e fala assim, olha, se vocês encontrarem o meu amado, se vocês encontrarem o meu Jesus, fala para ele que eu estou enfermo de amor e logo eu vou encontrar ele, eu tenho certeza que isso tudo vai mudar, eu vou pedir perdão para ele por ter deixado ele de fora e tudo vai voltar a ser como era antes. Ela está nesta busca. E aí vem essas mulheres que escutam esse chamado e elas perguntam para ela, olha só o versículo 9, quem é o teu amado? Mais do que outro amado, ó tu, mais formosa entre as mulheres. Quem é o teu amado? Mais do que outro amado que tanto nos conjuraste? O que ele tem de tão especial assim? Quem é esse seu noivo maravilhoso? O que ele fez por você, para você estar tão desesperado? Você acabou de ser espancada e continua indo atrás dele. O que esse homem tem que outros não possam ter? É o que o mundo não entende. O mundo acredita que todos os caminhos levam a Roma, ou seja, que todos os caminhos levam ao céu. Que não importa a sua religião, não importa o que você faz, não importa. Se você for um homem bom, se você não matar ninguém, se você fizer tudo as coisinhas direitinho, dar esmola para o pobre, você vai para o céu também. Então para que esse desespero todo? Basta você ser uma pessoa boa, você vai para o céu. Não precisa ser Jesus, pode ser qualquer outro. Olha os ensinamentos de Buda, são ensinamentos legais, bons. Olha os ensinamentos de Maomé, são ensinamentos que têm um princípio. Olha os ensinamentos desse ou daquele. Tem tantos deuses, por que você se preocupa só com esse, o único que você não encontra? Aí ela começa a descrever por que só pode ser ele. Versículo 10. O meu amado é cândido e rubicundo, ele traz a bandeira entre 10.000, ou seja, ele é único. 11. A sua cabeça é como o ouro mais apurado. Os seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Os seus olhos são como os olhos das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engastes. Só explicar para você um pouquinho, por que ele faz essa comparação?
E você vai ver muitas vezes na Bíblia o Senhor tendo uma leve comparação com relação às pombas no seu olhar. Porque a pomba ela é um animal que você talvez já percebeu isso, mas não associou uma coisa a outra. A pomba ela é um animal que ela consegue dar total atenção à migalha que está lá embaixo na calçada. E aquele é o objetivo dela. Ela está lá no fio olhando, vendo se as pessoas estão se afastando, porque ela tem que pegar aquela migalha. E ao mesmo tempo, ela enxerga tudo o que está acontecendo à sua volta. Você pode achar que ela está de costa para você e você vai surpreender ela. Ela consegue te enxergar. Ela olha para aquilo que é importante e ela consegue olhar para tudo que o cerca. Da mesma maneira que o Senhor nos vê numa multidão, Ele nos vê em particular, mas Ele também vê tudo que nos cerca. Ele acompanha tudo que está à nossa volta. Por isso que quando a palavra do Senhor faz essa comparação, é porque as pombas têm essa característica de ao mesmo tempo ter um olhar muito preciso e fixo a um ponto e ao mesmo tempo enxergar tudo que está à volta. Se alguém está se aproximando, se alguém está se aproximando rápido demais, se tem algum predador, se tem alguém diferente do ambiente que ela conhece, ela olha o que ela precisa, mas ela olha tudo que a cerca. E ele diz: é assim o meu Senhor. Olha a continuação, 13. As suas faces são como os de um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra. As suas mãos são como anéis de ouro que têm engastes as turquesas, e o seu ventre como alvo marfim coberto de safiras. As suas pernas como colunas de mármores fundadas sobre bases de ouro puro. O seu parecer como Líbano, excelente como os cedros. O seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Ele não é qualquer um. Ele não é como esses muitos outros que você descreve. O que ele fez, lhe deu o título de ser único, diferente de tudo. Amados, o homem pode tentar comparar Jesus ao que ele quiser, mas ele é incomparável. Não dá para mensurar, não dá para colocar um ao lado do outro e ver quem é mais, Moisés ou Jesus. É uma ofensa querer comparar. Quem são estes? E ela começa então a descrever quem é o seu amado. E presta atenção aqui. Amados, ela está fazendo isso para o mundo. Ela está falando isso em Jerusalém. Ela está falando isso para as filhas de Jerusalém. Ela está descrevendo quem é o seu amado. Quão único ele é. Quão maravilhoso ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o autor da minha fé. Ela começa a descrever: por isso eu dependo tanto dele, ele é tudo para mim. E aqui, amados, o Senhor nos ensina, e eu venho repetindo isso há muitos anos aqui, a maior ferramenta de evangelização é quando nós, amados, verdadeiramente temos uma intimidade e comunhão com o Senhor. Nós não precisamos abrir a boca para falar para as pessoas sobre o amor de Cristo. As nossas atitudes, o nosso testemunho precisa exalar isto. A tal ponto que no capítulo 6, no próximo versículo, olha o que acontece. Olha o que as mulheres falam: para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde virou a vista do teu amado? E o buscaremos contigo. Agora ela estava sozinha nessa empreitada. Ela estava sozinha nessa busca em encontrar o seu amado. E o simples fato dela descrever quem é Cristo, o que ele representa, como ele é diferente de tudo, que ela se apaixonou por um homem único, que veio a esta terra, morreu, se entregou por mim, derramou seu sangue, e não só isto, foi até o inferno, pagou a dívida no caixa, pegou a morte e venceu ela, pegou a chave da morte e do inferno e prevaleceu sobre ela, ressuscitou e ainda por 40 dias foi atrás dos que os deixaram e recolheu um a um para próximo de si e lhes deu uma missão. Quem é este? Este é o meu
meu amado, o mundo, quando começar a contemplar verdadeiramente esse amor que nós temos pelo Senhor, naturalmente as pessoas querem também. Eu quero ir atrás desse Deus que tem transformado a sua vida. Eu quero também conhecer esse Deus que mudou. Eu sei como você era e agora eu vejo quanto Ele o transformou. Nós queremos buscar também este Deus. O simples fato dela agora estar verdadeiramente conectada a esse Senhor, mesmo Ele não estando ao seu lado fisicamente, mas agora a vida dela era buscar o Senhor. A vida dela agora é buscar o seu noivo, até um dia em que eles vão se encontrar. E ela descreve sem vergonha alguma quem é o seu amado. Essas mulheres, ao contemplar isso, falam assim: então fale, porque agora você arrumou outros aliados para ir buscar e encontrar este Deus. Nós queremos também provar deste Deus tão maravilhoso. Aí ela fala assim no versículo 12: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar nos jardins e para colher os lírios. Primeiro, enquanto ela estava indiferente ao Senhor, e ela ali se arrependeu do que ela fez e abre a porta, ela está perdida, ela está procurando. Mas com o passar do tempo, a busca e a renúncia vão nos aproximando do Senhor, vão transformando a nossa vida. Eu sei onde Ele está, mas eu não consigo ainda chegar lá. Vai ter um dia que Ele vai voltar, vai ter um dia que Ele vai se encontrar comigo, vai ter um dia aí que Ele vai vir aqui me buscar. Ele não se esqueceu de mim. É por isso que um versículo fora de contexto perde o sentido. Qual é o próximo versículo? Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. E diz o quê? Ele se alimenta entre os lírios. As pessoas falam esse versículo sem entender em que contexto ele está. Está falando de uma mulher que um dia, de um homem que um dia, de uma noiva que um dia foi indiferente com Cristo, mas se arrependeu, mas se consertou, e hoje ele dedica a vida a buscar o Senhor e pagando o preço que for necessário. Não serão os guardas dos muros, não serão as dificuldades, não serão as aflições, não será o sacrifício e o esforço de buscar o Senhor que vai me impedir de continuar buscando, porque existe uma ligação inquestionável. Eu sou dele e ele é meu. Por mais que eu não esteja ao lado dele fisicamente hoje, eu pertenço a ele e ele também é meu, e existe uma relação, uma aliança entre nós que nada pode apagar. Por isso, amados, que Paulo vem em Romanos dizer que não há nada que possa nos separar deste amor. Não são os guardas do muro, não é a distância, não é a minha indiferença por um tempo e depois me arrependido. Nada pode me separar do amor do Senhor. Eu sou dele e ele é meu, e nada pode mudar isso. O que afastava esta mulher, o que nos afasta do Senhor, é a nossa indiferença com ele. Só isso. Ninguém pode nos afastar. Mas no momento em que ela enxerga o sacrifício do Senhor, a mão pela fresta, ela passa a reconhecer e entender a loucura na qual ela conduziu a vida dela por um bom tempo. Eu não sei como foi os seus últimos dias. Eu não sei o que você tem passado. Talvez você esteja nessa busca a cada dia mais pelo Senhor. Você está se esforçando. Os guardas que deveriam estar protegendo, as situações, elas são adversas. Elas estão lutando contra essa busca. Elas estão lutando contra esta relação com o Senhor. A sua vida está sendo afligida por muitos bombardeios e isso está dificultando a tua caminhada. Mas essa aliança é inquebrável, amados. Essa aliança é inquebrável. Eu quero chamar os irmãos a abrir no livro de Jó, para encerrar. Volta um pouquinho. Jó está antes de Salmos. Capítulo 19.
Antes de Salmo, Jó 19. Acharam? Veja-se o que aquela noiva está declarando. Você tem alguma coisa em comum com o que Jó declara aqui? Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Olha, eu estou tomado por uma chaga. O meu corpo está sendo consumido, destruído por uma doença. A minha ferida me dói continuamente. Eu estou nesse mundo sendo afligido o tempo todo. Eu perdi tudo. Mas a minha mente, nós vamos começar a falar muito sobre isso, amados. Mas aqui existe uma fortaleza inabalável, que é a certeza de que o meu Redentor vive. E por mais que eu sofra nesta terra, por mais que eu seja espancado pelos guardas dos muros, por mais que eu não encontre Ele aqui ou ali ou todos os dias, por mais que a minha vida seja afligida por dificuldades, haverá um dia em que eu o verei face a face. E é nesta esperança que eu confio toda a minha devoção a este Deus, porque o meu Redentor vive. E por fim Ele vai se levantar nessa terra, e eu estarei por toda a eternidade com Ele. Cristo em vós, a esperança da glória, diz o Senhor. É o que nos faz, amados, ter a certeza: eu sou do meu amado e Ele é meu. Tem dificuldades? Tem os guardas que talvez até da própria igreja vão se levantar para combater a minha fé. Sim, não é isso que vai me impedir. Eu vou continuar a buscar, e o fato de você buscar verdadeiramente ao Senhor vai arrebanhar pessoas à sua volta. Que amado é este, tão maravilhoso? Me explique, me fale, me conte mais sobre Ele, porque eu também quero buscá-lo, eu também quero ir atrás. O que o Senhor traz através da vida de Salomão, amados, nesse capítulo 5 de Cantares, é o que nós deveríamos ser todos os dias: uma busca constante ao Senhor. Não se importe se as pessoas não querem vir atrás, não se importe se as pessoas não estão entendendo, não se importe se o seu marido não entende, se sua esposa não entende, se seus filhos não entendem, se seus pais não entendem. Você tem um compromisso com Ele. Percebe que, amados, o versículo 3 do capítulo 6 não fala o nosso Deus, ele fala assim: eu sou do meu amado e Ele é meu. Eu não sei vocês, mas eu sou do meu amado e Ele é meu. Eu não sei se vocês vão desistir pelo caminho, mas eu sou do meu amado e Ele é meu. Eu não sei onde vocês vão estar, se algum dia eu vou ouvir da boca de vocês: amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas eu não sei como vai ser, eu não sei o que se dará da vida de vocês amanhã. Eu sou dele e Ele é meu. Não importa o que aconteça, eu tenho uma aliança com Ele, e eu jamais deixarei para fora de casa, na noite, no orvalho. Ele vai entrar e cear e realmente transformar a minha vida. É isso que o Senhor nos ensina aqui. Esse é o momento em que nós temos que refletir sobre as nossas vidas, sobre o que nós temos feito, sobre as nossas preferências, sobre o quão disposto nós estamos a renunciar pelo Senhor, sobre o quão disposto nós estamos a entregar a Ele, a buscar a Ele, a realmente: mas e se eu encontrar os guardas e for espancado? Nada muda, eu continuo. Não é isso que vai impedir. Mas e se as dificuldades e aflições, elas vão vir sim, amados, e vão, tenha certeza que vem. Mas o meu Redentor vive, e por fim Ele vai se levantar, e um dia nós o veremos face a face. Amém? Glória a Deus.